Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma videoaula do componente curricular Língua Portuguesa para o 4º ano. E hoje nós vamos falar sobre substantivo. Na aula passada nós falamos sobre resenha, aprendemos, né, as características, o que tem que ter uma resenha, a data, né, o nome do autor, o nome de um filme ou de um livro. Então, nós vamos falar hoje sobre substantivo. E nós já aprendemos em aulas anteriores que substantivo, né, no conceito geral, é a palavra que nomeia seres, né, de todos os modos. Então, eu botei aqui que é a classe gramatical, que nomeia pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos. Então, as pessoas têm seus nomes, né, as coisas, tudo tem um nome, os animais. E aí o substantivo, ele se divide em vários, né? O substantivo próprio, derivado, primitivo. Hoje nós vamos falar sobre o substantivo composto e sobre o substantivo simples, né? Então, o substantivo simples e composto. O substantivo simples, ele é formado por uma só palavra. Ele é formado por apenas um radical. Por exemplo, nós temos aqui morador, telhado e a palavra animal. Então, veja que ele é formado apenas por uma palavra, né? Olha só, o substantivo composto, ele já é formado por duas ou mais palavras, né? Ou ligadas ou não por hífen, ou seja, por dois ou mais de um radical. Então vejam que o substantivo composto, para que ele seja considerado composto, ele tem que ser formado por duas ou mais palavras. E aí ele pode ser ligado por hífen e também pode não ser ligado por hífen. Mas ele sempre vai ter esses dois radicais, né? Duas palavras, uma ligada à outra. Aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês, de substantivo compostos, formado sem hífen, eu trouxe o passatempo, girassol e mini saia. Então aqui nós temos passa mais tempo, são duas palavras, né? Nós temos o gira mais o sol. E nós temos o mini mais a saia. Então, são palavras compostas. Elas são formadas por duas ou mais palavras. Aqui eu trouxe um trecho da notícia que está na página 103 do livro de vocês. Vocês depois podem ler com mais calma, né, porque ela vai estar na íntegra. Eu trouxe só apenas um trecho dela, porque não tinha como transcrever tudo aqui no cartaz. Então, leia esta notícia. Bicho preguiça é resgatado de dentro de uma casa em São Sebastião, em São Paulo. Um bicho preguiça foi resgatado de dentro de uma casa na tarde desta quinta-feira, 7, no bairro Camburi, em São Sebastião, em São Paulo. O resgate durou cerca de 5 minutos. Esse texto está disponível neste site aqui. E também está no livro de vocês, a notícia na íntegra. Bem interessante, né, criança? Então, olha só, aqui nós temos, por exemplo, duas palavras que foram destacadas nesta notícia. Nós temos aqui bicho, preguiça, que é o nome de um animal. E nós temos aqui quinta-feira, que é um dia da semana. Essas duas palavras em destaque, elas estão interligadas por um hífen. Também são duas palavras. Aqui nós temos o bicho, aqui nós temos preguiça, aqui nós temos quinta e aqui nós temos a palavra feira. Essas duas palavras, elas são chamadas de substantivo composto, por conta da sua formação, por conta que elas têm dois radicais, né, que é o bicho aqui e o pregui, o G, P-R-E-G. E aqui nós temos o quinta e aqui o fe. Olha só, observando as palavras em destaque, nesta notícia acima, que função tem o hífen nas palavras propostas? Então, qual é a função deste hífen aqui nestas duas palavras? Nós temos separar as sílabas das palavras compostas ou unir duas ou mais palavras para formar uma palavra composta. É óbvio que é a segunda opção. Então, aqui nós vamos marcar, vocês depois marquem no livrinho de vocês, esta opção. É unir duas ou mais palavras, como nós vimos que é o conceito de substantivo composto. Aqui eu trouxe um trecho de uma música, Flor e Beija-Flor.
Nesse trecho aqui dessa música, nós temos duas palavras que estão pintadas de vermelho. Nós temos aqui a palavra flor e nós temos a palavra beija-flor. Vamos ler aqui o trecho. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor em uma noite fria de outono. Essa música é de Henrique Juliano e Marília Mendonça. Nesse trecho dessa música, nós temos dois substantivos que eu falei para vocês que estão destacados. Tem outros também, né, como noite, velha, tem outros substantivos. Mas aqui nós vamos nos reportar apenas para esses dois que estão pintados de vermelho. Nós temos a palavra flor e nós temos a palavra beija-flor. Como nós já falamos anteriormente, o substantivo simples é aquele que ele é formado por uma só palavra. E o substantivo composto é aquele que é formado por duas ou mais palavras, que podem estar interligadas por hífen ou não. Então, para que nós possamos identificar, é só saber se está ligado por hífen ou está formado por duas palavras, ele é composto. Aí eu trouxe aqui, qual é o substantivo simples no trecho dessa música? Flor ou beija-flor? O simples é aquele que é formado por uma só palavra. Então, o substantivo flor, ele é o substantivo simples. Vamos escrever ele bem aqui. Flor. Muito bem. E aqui nós temos o substantivo composto, que é formado pela palavra beija e também é formado pela palavra flor. Aqui nós vamos escrever beija, flor. Certo. Vou botar o hífen. Beija-flor. Muito bem, criança. Então, deu para vocês identificarem mais ou menos o que é um substantivo simples e o que é um substantivo composto. Todas as vezes que a palavra estiver formada por uma só palavra, é simples. Se está formado por duas palavras, por dois radicais, ele vai ser chamado de substantivo composto. Agora nós vamos fazer junto aqui esta atividade. Eu vou ler para vocês essas palavras. E aí, vocês vão me dizer se é um substantivo simples ou se é um substantivo composto. Atenção. Nós temos a palavra chuva, nós temos a palavra polícia, nós temos a palavra guarda-chuva e nós temos a palavra autoescola. Temos também a palavra carta, temos a palavra arco-íris, temos a palavra aguardente e nós temos a palavra couve-flor. Nós vamos agora classificar essas palavras como simples ou como substantivo simples ou como substantivo composto. Nós temos aqui a palavra chuva. Nós temos aqui a palavra chuva. A palavra chuva ela é formada por apenas uma palavra. Então ela vai ser chamada de quê? De substantivo simples. Vamos chamar de substantivo simples, né? Acho que dá até para me escrever aqui. Vamos chamar de substantivo simples. Pronto. Aqui nós temos a palavra polícia. A palavra polícia ela é formada por uma só palavra, então ela é chamada de substantivo simples. Aqui nós temos a palavra guarda mais chuva, guarda-chuva. E ela é interligada com o hífen, então ela é chamada de substantivo o quê? Composto, porque ela tem dois radicais, né? Aqui nós temos a palavra autoescola. Autoescola está junto, não tem hífen, mas ela é formada por duas palavras, então ela também é chamada de substantivo composto. Aqui nós temos a palavra carta. A palavra carta também é formada apenas por uma palavra, o substantivo simples. Aqui nós temos a palavra arco-íris, né, formada por duas palavras, é um substantivo composto. Aqui nós temos aguardente, né? Aqui nós temos também um substantivo composto, apesar de uma palavra que é escrita sem hífen. E nós temos aqui couve-flor, também é um substantivo composto, crianças. Então vejam, é bem simples, dá para identificar o que é um substantivo simples e o que é um substantivo composto. Nós vamos agora para o livro.
Eu peço a vocês que peguem o livro de vocês rapidinho aí, de língua portuguesa. E aí nós vamos nos reportar para a página 103. E na página 103 tem algumas atividades que estão aqui direcionadas para que vocês possam fazer aí sozinhos em casa. Vocês podem ler as páginas do livro, vocês podem também pesquisar, né, em outras fontes, e vocês podem também assistir a videoaula. E aqui ele vem questionando, por exemplo, traz na íntegra, né, a notícia que nós lemos inicialmente, e aí vocês vão ler e ele vai fazer alguns questionamentos, por exemplo, o que aconteceu com o bicho preguiça, aí você vai ler, vai reler o texto para você poder entender, né, o que aconteceu com ele. Aí depois você vai observar os substantivos que estão em destaque nessa notícia, por quantas palavras são formados, que está lá no início, quando nós começamos aqui a trabalhar a leitura do texto. E aí vem a segunda questão, onde vocês irão escrever o nome de alguns animais, de 6 animais, né? Uns que são formados por uma só palavra, que é o substantivo simples, e outros que são formados, né, por 3 nomes ou 2, né, nome de animais. E aí que são os substantivos compostos. Então, vocês, se não souberem, assim, de antemão, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem pesquisar no dicionário, e aí vocês vão escrever o nome desses animais. Na letra A da segunda questão, vocês vão escrever os animais que são formados por uma só palavra, que são chamados também de substantivos simples, e na segunda vocês vão escrever o que são chamados de substantivos compostos, certo? Vamos para a próxima aula. Próxima atividade, só lembrando vocês, crianças, que o substantivo ele vem sempre acrescido, o artigo, de pronome, de adjetivo. Então, sempre vem. Nas frases vocês vão encontrar sempre os artigos, os pronomes, vão encontrar adjetivos também. A terceira questão, ele diz assim, circule os substantivos simples nas frases. Aí vocês vão ver aí, por exemplo, os pés da moça eram pequenos. Vejam que antecede o substantivo o artigo, né? No plural, no caso, os pés da moça eram pequenos. Aí vocês vão circular aqui os substantivos que são simples. E aí nós temos na letra B, Cecília adorou o filme. Aí vocês vão, nessa frase, quais são os substantivos que tem. E na letra C diz água-viva é o nome de um animal marinho. E na letra D, os buracos do queijo são grandes demais. Então, nessa atividade aqui, vocês vão apenas circular os substantivos simples que vocês encontrarem nessas frases, certo? E nós temos também na quarta questão, onde vocês vão observar os substantivos em destaques e vocês vão preencher, como eu fiz aqui, ó, apenas com a letra S ou com a letra C. Vocês vão ler as frases e vão identificar. Nessa questão aqui, o substantivo é composto. Você vai escrever a letrinha no quadradinho, a letra C, certo? E aí vem, Antônio dobra seu próprio paraquedas antes de saltar. Né? Aí você vai lá, a palavra paraquedas está destacada. Paraquedas é formado por uma só palavra ou por 2 palavras? Aí você vai dizer se o substantivo é próprio, se ele é comum ou se ele é simples. Se ele é composto, desculpa, vocês vão dizer se ele é um substantivo composto ou se ele é um substantivo simples. E essa é a atividade que vai para casa. Também, criança, olha só, além da página 103 e da página 104, vocês irão fazer uma pesquisa no dicionário, né, e vão escrever no caderno de vocês nome, né, de substantivos simples e substantivos compostos, tá? Pode ser nome de animais, de objetos, o que vocês quiserem. Fica à vontade. E aqui nós finalizamos mais essa videoaula. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.